Bom, boa noite, meninas. Boa noite a todas, principalmente. E a todos. Sei que alguns meninos também vão participar da virada. Bom, antes de começar qualquer debate, chamar o pessoal para participar esse final de semana do encontro da RENFA, que é o ENFA, o Encontro Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que vai acontecer em Recife, dia 30 de setembro e 1 de outubro. Esse final de semana agora, sábado e domingo. Quem puder participar vai ser incrível. Só tem mulher fantástica na programação. É nós por nós. Hoje eu vou falar sobre o proibicionismo, né, na questão do aborto, como ele interfere na vida das mulheres. Tentar fazer um bate-papo com vocês. Meu nome é Tatiane, sou de Alagoas. Estou hoje aqui participando com vocês, representando a RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Maravilhosa. E falar que, assim, o proibicionismo Pronto. Bom, eu participo da RENFA representando o coletivo antiproibicionista aqui de Alagoas. Eu construo com as meninas desde o ano passado, quando a gente construiu o Encontro Nacional de Coletivos Antiproibicionistas, que foi em Recife também, Recife de luta, sempre. As meninas de Recife têm uma energia, uma vitalidade que eu tenho inveja. Um monte de mulher sensacional de luta, invejo todas. Amo muito. Sem contar que o lugar é fantástico também, né? Recife. Gente, quem puder participar do encontro desse final de semana vai, que vai ser fantástico. Bom, eu vou trazer um tema que até 2010, 2011 eu não defendia com tanta efetividade. Fui mãe aos 15, né, justamente porque tinha muito forte esse lance da maternidade, da formação da vida, um negócio bem religioso. Não tive coragem de recorrer a um aborto, além de ser muito jovem também, insegura e tudo. A gente sempre tem muito medo. Hoje sou mãe de um rapaz que é maior do que eu. Aos 28 anos eu tenho uma menina de 12 que vai fazer 13. Tive muita sorte em ter uma mãe e um companheiro presente. Não é essa a realidade de todo mundo, não. Inclusive, não é essa a realidade da maioria dos casos das jovens que engravidam. Bom, eu ouvi alguns dos lives hoje durante o dia, né? Nossa, várias mulheres sensacionais. Inclusive, chega a ser até difícil falar depois delas. Mas a gente vai tentar. Vamos lá. Bom, com relação à ligação do proibicionismo na questão do aborto, acho que assim como em todos os casos de produtos ou serviços ilegais, sempre vai ter uma demanda para ele, né? A gente sempre vai ter quem vai correr atrás. Infelizmente, né, com a proibição, a gente tem números super elevados de mortes de mulheres, assim, vítimas de procedimentos mal sucedidos, seja
porque foi parar na mão de um mau profissional ou porque recorreu a métodos caseiros. A gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade das mulheres que acabam optando por isso. A gente não sabe nunca o que está se passando na cabeça delas, qual é o contexto em qual elas estão inseridas. Eu acho que o primordial é a gente não julgar enquanto a gente tiver esse lance da religião regendo políticas públicas, a gente vai acabar andando de marcha ré. Felizmente, a gente tem também, né, além das mortes, a gente tem várias mulheres que vão recorrer à gestação, vão terminar sua gestação, mas que não vão criar seus filhos, assim como a gente tem mulheres que vão criar, mas que não vão ter qualquer subsídio para dar o mínimo de sustentação para essa criança, o básico de saúde, educação, moradia digna, lazer. O Brasil, nosso país tão desigual, tão cheio de particularidades, ele subscreveu um tratado internacional em 94, foi no Cairo, que garantiu tratamento humanitário para as mulheres que optassem pelo aborto. Não necessariamente o Brasil defenderia que o aborto fosse um método de planejamento familiar. Perfeito, que legal, né? A gente tem um tratado assinado internacionalmente. Em 95 a gente ratificou outro tratado, outro compromisso internacional na ONU, e esse tratado dizia que o Brasil teria que finalizar o mais rápido possível com essas medidas punitivas que hoje a gente tem na nossa legislação com relação ao que diz respeito ao aborto. Inclusive, leis estão em vigor aí desde 1940. A gente está no século XXI, mas a nossa legislação trabalha encaminhando junto com a época da Inquisição. A gente ainda tem números assombrosos de mortes por aborto inseguro. E aí, quando a gente fala aborto inseguro, tem uma definição da ONU que saiu em 92 sobre o que é o aborto inseguro, né? Que é um procedimento para pôr fim a uma gravidez indesejada, executado ou por pessoas a quem falta necessária competência para executar aquela ação, ou no ambiente carente dos mínimos padrões médicos, ou as duas coisas, né? E aí, quando a gente fala de aborto inseguro, a gente está falando nesse sentido. Quando a gente proíbe o aborto, a gente acaba causando tanto mal à sociedade, muito mais mal do que se a gente necessariamente regulamentasse, né? O aborto hoje é a segunda maior causa de morte materna, né? O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que também está ameaçado com todos esses problemas que estão acontecendo no país, ele atende, isso dados do ano passado, do próprio Ministério da Saúde, em 2016, ele atende 100 vezes mais mulheres vítimas de complicações de abortos mal-sucedidos do que necessariamente o número de mulheres que optam por abortar. Quer dizer, se a gente tivesse dando assistência a essas mulheres, nós iríamos estar custeando muito menos. Então a gente está jogando dinheiro público fora por um conceito religioso. Isso é um absurdo. A gente fala tanto em laicidade, ela só existe no papel. E aí tem também... O assunto do aborto é um assunto muito delicado. Várias outras companheiras já abordaram de forma muito mais detalhada do que eu vou colocar aqui. Mas, assim, eu ouço falar muito sobre a questão do perfil
da mulher que aborta, né? A gente fala muito, a juventude que se envolve, que sai, não quer assumir suas responsabilidades. Enfim, os dados que a gente pega dizem outras coisas, assim. A gente coloca muita culpa dentro da periferia, a mulher periférica que não tem para onde recorrer. A maioria dos abortos que são realizados por mulheres brancas ou pardas, de classe média e que normalmente estão dentro da universidade. A idade varia ali entre 18 e 49 anos, então a gente não tem esse perfil da jovem periférica realizando aborto, pelo menos os que são registrados, né? A gente sabe também que tem os que não entram na estatística, né? A gente acaba quebrando esse discurso tanto da promiscuidade quanto da falta de orientação quando a gente pega esses dados específicos, que a gente vê que o perfil das mulheres que a gente tá falando não condiz com o discurso popular, né? E aí, uma boa parte dessas mulheres que morrem vítimas do aborto, elas morrem ou ainda na mesa de cirurgia, ou ela morre em decorrência de processos inflamatórios, do pós-procedimento. E isso quando elas não acabam ficando com sequelas graves, como por exemplo a esterilidade, né? A maioria das mulheres que acabam conseguindo sair do procedimento, mas que por algum motivo têm complicações como inflamações, elas acabam não recorrendo ao auxílio médico por medo de serem denunciadas, por medo do tratamento. Essas mulheres estão à mercê de qualquer tipo de sorte. Inclusive, tem um caso que foi justamente o que fez a minha concepção sobre o tema do aborto mudar muito. Foi uma experiência pessoal que em 2011 eu estava saindo de uma relação abusiva e no meio desse processo todo eu acabei engravidando. Engravidei, mas com 4 semanas eu tive um problema de deslocamento de placenta e perdi. Perdi, mas mesmo que eu não tivesse perdido, eu acho que eu teria recorrido a um procedimento. Eu tenho um filho, eu estava cursando faculdade, eu estava saindo de uma relação sufocante, eu não ia conseguir. Mas o fato é que eu fiquei internada para fazer o processo de curetagem e dentro da enfermaria na qual eu fiquei internada, existiam mais 2 mulheres. Uma que também tinha perdido espontâneo e uma outra que estava indo para o médico depois de 1 mês e meio do procedimento. Ela fez o procedimento em casa, não fez o processo da curetagem e acabou ocasionando inflamação. E aquilo me fez pensar muito em como ela foi tratada dentro do hospital, porque o fato da equipe médica, como era um hospital religioso, a equipe médica tratava ela de uma forma completamente diferente, a medicação dela chegava depois. A gente viu diversas formas de violação em uma noite de internação. E, assim, a proibição é o que ocasionou isso. Ela fez o aborto, independente de ser proibido ou não, mas ela não teve direito de ter acesso a atendimento de saúde correto, né? A cabeça da gente acaba... E aí a gente tem um discurso, assim, meio feio, de que, se a gente legalizar, as mulheres vão fazer aborto a todo direito. Não, acho que ninguém quer ficar passando por esse tipo de procedimento, de forma alguma. É um procedimento muito, muito delicado. A gente passa pelo puerpério, a gente passa pelo resguardo, a gente passa por tudo isso que todas as mulheres pós-gestação passam, e elas sabem o quanto isso é solitário, elas sabem o quanto isso é sofrido. Então, a gente não pode deixar que as pessoas utilizem esse discurso. A gente sabe que é um processo tão delicado que ninguém vai querer ficar passando por isso. Só pra gente garantir que as nossas continuem vivas,
porque uma mulher a menos me faz muita falta. E a gente não adianta a gente proibir, não adianta a gente incriminar, né? Aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, as mulheres vão continuar optando pelo aborto quando elas acharem conveniente, quando elas acharem que não dá para elas segurarem essa barra sozinha, quando elas acreditarem que não é esse o momento. E a gente precisa garantir que essas mulheres continuem vivas e que elas continuem, e que em outro momento, se elas quiserem reproduzir, elas reproduzam. Isso não tem que ser algo imposto, não tem que ser algo colocado pela sociedade como obrigatoriedade, né? Então, assim, já está acabando o tempo de conversa com vocês. Eu acabei chegando um pouco atrasada, estava com um probleminha na conexão do telefone. Eu espero que vocês continuem acompanhando a virada. Eu vou tentar ver os vídeos que eu não consegui ver durante o dia, porque foram nomes sensacionais. Os que eu não consegui assistir, eu fiquei... Espero que vocês façam isso também. A gente reforçar a nossa luta diária pela regulamentação do aborto. A gente reforçar a nossa luta nas ruas, denunciando todos os retrocessos que estão acontecendo com as mulheres. Nesses tempos de obscurantismo, as mulheres são as que mais sofrem, e os poucos